E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de matemática aí foi? Ó, enquanto isso, só vou colocar o slide da aula de hoje no Classroom, tá? Eu já coloquei atividade, tá bom? A atividade da semana passada eu acabei não colocando, aí eu coloquei hoje, junto com a dessa semana já, né? Achei melhor porque é o mesmo assunto, eu não tinha terminado muito o assunto, então eu resolvi colocar depois que terminasse mesmo. Eu vou colocar lá o slide. Beleza, já coloquei, viu, gente? Depois vocês olham lá também, tá? Beleza. Ah, demorou então. Estão cansados aí? Vamos que vamos, né? As férias já tá chegando, né, galera? Daqui a pouquinho já. Quando que vocês vão entrar de férias lá? Ó, tô colocando aí a tela. E vocês vão entrar de férias quando, gente? Daqui 2 semanas? Ou seja, no dia 30 mesmo? Eu não sei, prof, eu não tenho mais férias. Você não tem mais. Não, aí não faz mal. Ah, eu vou entrar de uma escola semana que vem. Ainda bem. Mas da outra eu também não vou ter férias, não. Vou ter que ficar indo. Mas demorou, pessoal. Vamos lá, então. Ó, só mostrando o que a gente viu na aula passada, né? Só dar uma revisãozinha rapidinha para vocês verem, ó. Na aula passada, a gente começou a discutir o nascimento da filosofia, né? Aonde que ela nasceu, as coisas que aconteceram antes dela nascer, né? Então a gente discutiu se a filosofia ela era um milagre grego, ou seja, se ela nasceu exclusivamente na Grécia e só ali, ou se não, ao contrário, ela nasceu em outros povos, né? Se ela nasceu em outros lugares. E aí eu mostrei para vocês que povos antes da Grécia, né? Por exemplo, os egípcios, os mesopotâmicos tinham diversas ciências, né? A matemática, a astronomia, a medicina, eles trabalhavam com diversas ciências. Coloquei inclusive essa imagem para ilustrar bem a união dessas ciências, né? A construção, a arquitetura, junto com a astronomia, né? Junto com a matemática, porque em determinada época do ano essas estrelas ficam posicionadas certinho em relação às pirâmides, né? Que é as Três Marias, essas estrelas. Mostrei que os povos antigos eles sabiam usar muitos tipos de ciência. Só que tinha uma coisa interessante. As ciências deles eram sempre relacionadas com a religião. Ou ela era religiosa, ou o estudo era religioso, ou o estudo, ou a prática da ciência, ela era útil, né? Ele não ficava pensando, refletindo sobre as coisas, como os filósofos vão fazer. Ou era uma ciência útil, praticável, ou era alguma coisa religiosa. Quer ver? Por exemplo, quando ele olhava para o céu, ele via a época do ano que ele estava, como que o que viria depois daquela época, se viria as enchentes do rio ou não, por exemplo, mas também quando ele olhava para o céu, na astronomia, ele via a vontade dos deuses também. Então, ó, se misturava a utilidade e a vontade dos deuses, né?
Depois eu mostrei para vocês, então, que se a religião é uma das coisas principais das ciências daquela época, e para a Grécia também, né? A ciência grega no começo ela é também bastante religiosa, né? A vida dos gregos é bastante religiosa. Então, o que fundamenta essas religiões? O que fundamenta essas ciências? O mito. E aí eu mostrei um pouquinho para vocês sobre o mito, né? Falei um pouco da força do mito, né? Por exemplo, o mito de Eros e Psique, que na verdade ele está falando sobre o que esse mito? Sobre o amor e a alma, né? Sobre como a nossa alma é desejante, porque Eros significa desejo e Psique significa alma. Então, quando ele está contando a história do casal Eros e Psique, ele está falando da nossa alma e a relação da nossa alma com o desejo, né? Com a vontade de fazer algumas coisas, né? Então, eu tentei mostrar que o mito ele tem várias camadas de interpretação. Uma mais superficial, que é uma historinha, e uma mais profunda. E aí eu parei aqui, né? Foi aqui que eu acabei parando na aula, né? Conversando um pouco com vocês sobre a Ilíada, sobre a Odisseia e a importância desses livros para entender a cultura grega, né? A importância desses livros para poder entender os gregos, né? Deixa eu só falar uma curiosidade aí, então, para vocês. O que vocês veem nessa imagem aqui, ó? Vocês sabem o que é essa imagem que eu estou mostrando aqui? A capa do Odisseu? Alguém fala aí, se tiver aí, fazendo favor. Essa imagem Não sei, é o Manaus? é uma nau, é um barco, né? Mas o que está acontecendo aqui? Você sabe o que está acontecendo aqui? Então, eu suponho que ele esteja contando a história ali, ilustrando Odisseia. Isso, a Odisseia. Ele tá ilustrando uma cena da Odisseia, né? Que é só para vocês saberem de curiosidade. Por exemplo, essa é a cena onde o Odisseu vai passar pelas sereias. E olha que interessante, a gente sempre tem a ideia de sereia como sendo uma mulher metade peixe, metade mulher, né? Mas me fala uma coisa, vocês já viram um peixe cantar? Esse não é o grande poder da sereia? Vocês já viram um peixe cantar? Né? A sereia, na verdade, ela era um pássaro. Essa é a ideia de sereia que os gregos tinham, ó. Metade pássaro e metade mulher. E aí ela cantava e encantava os marinheiros, né? E eles se jogavam na água e elas se alimentavam dele. Só que aí é uma cena onde Odisseu dizem que os cantos da sereia é uma das coisas mais lindas do mundo, né? É um canto encantador, né? Ele é belo, ele é lindo. Então Odisseu quer ouvir ele. E aí o que Odisseu faz? Tampa os ouvidos dos marinheiros dele com cera e ele se amarra no mastro, ó. E aí eles passam por onde as sereias estão e as sereias começam a cantar. Ele se encanta, só que ele não consegue sair dali, ele não consegue se jogar no mar, né? Porque ele se amarrou no mastro para poder ouvir o canto da sereia, né? Então é uma cena legal, ilustrada aqui, né? E aqui do outro lado é o cavalo de Troia, né? O cavalo que vai entrar dentro da cidade de Troia e à noite vai sair pessoas de dentro desse cavalo para abrir os portões e aí entrar o exército grego dentro da cidade de Troia. Quando eu falei desses mitos para vocês, eu estava falando para vocês que é a crença dos gregos, né? É a crença, é como os gregos acreditam na vida, né? Os gregos, eu falei para vocês, eles são fatalistas. O que significa isso? Vocês lembram? Fatalismo é aquele, ó, já explicando, né? Fatalismo é aquele que acredita que os deuses comandam a nossa vida. Que toda ação que eu tenho, que eu faço, não eu fiz por minha vontade, não faço por vontade própria, mas eu faço pela influência de algo externo, pela influência de um deus, por exemplo. Principalmente isso. Agora, deixa eu mostrar uma coisa muito importante para você. Prof, posso só falar uma curiosidade? Lógico. O professor falou de sereia, eu amo sereias. Ah, A gente tem, então, a diferença nas tradições que gerou uma pequena mudança no vocabulário. Então, a diferença entre sereias e sirenas. As duas significam a mesma coisa, só que o termo sereia veio do grego. E o sirena, ele acabou vindo por causa da modificação e, e, das tradições. E e outra as, coisa muito interessante é que, como o professor falou, as sereias, elas de fato eram essas mulheres metade pássaro, como representa na imagem na, aqui.
na imagem. Enquanto se eu não me lembro, era Nereidas, alguma coisa assim, As elas eram Nereidas. metade peixe. Sim, olha que legal, hein? Que interessante, hein? Quer ver, eu já ouvi falar das Nereidas, mas eu achava que elas eram algum tipo de musa. Vou procurar aqui, vamos por rapidinho, vou escrever aqui, ó. Só pra gente ver o que que aparece. Aqui, ó. Ah, olha lá, acho que é aqui, ó. Elas, né, na mar. Olha que legal. É isso mesmo, ó. Nereidas, Nereidas. Ninfas. Legal, hein? Elas também, pelo que eu lembro, quando um poeta vai contar o seu poema, né? E lembrem de uma coisa importante que eu falei para vocês. O poeta, quando ele conta um poema, não é ele que está falando, não é ele que está cantando aquele poema. O poema é cantado na Grécia. Né? O poeta é o Aedos. Né? O Homero era um poeta. O Homero era um Aedos. E quando ele canta, não é ele que está falando, é os deuses que estão falando por ele. Mas quando ele canta, o que fala por ele, na verdade, é porque ele sim. Quando o poeta canta, o poeta está encantado pelas Nereidas, pelas Nereidas, né? Na verdade, a palavra que eu mais ouço, que eu mais leio é pelas musas, né? Que são as ninfas. Ele se encanta por elas e é aí que ele transmite a mensagem dos deuses. Elas são uma peça importante ali para fazer com que o poeta se inspire pelos deuses, né? Isso é uma coisa legal. Mas, ó, gente, pode interromper a hora que vocês quiserem. Eu até gosto que vocês interrompam, que vocês conversam, né? Eu fico falando aqui, às vezes fica mó silêncio. Mas vamos lá, então. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês agora, então, da religião grega, ó, que vai influenciar muito a filosofia. Não essa parte, mas a filosofia ela vai transformar uma ideia muito profunda da religião grega, que é o quê? A ideia de alma, psique, como eu tinha mostrado aqui o nome, né? Psique. Como que os gregos acreditavam que era a morte, por exemplo? Se você for ver os egípcios acreditavam em vida depois da morte, né? Tanto é que eles dissecavam todo o faraó, né, para mumificar ele. Mas os gregos, eles não acreditavam numa vida depois da morte igual a gente acredita. Na verdade, psique, que é a palavra alma para os gregos, olha só, o primeiro significado que ela tem. Significa restos de alguma coisa. Psique é o resto de alguma coisa. Olha que interessante. Então, na verdade, o corpo para os gregos era algo muito importante. O corpo, né, era algo muito valorizado. Enquanto a ideia de alma, psique, é o resto do que sobrou do corpo. Quando você morre, o que sobra é sua psique. É o resto do que você era. E aí, para onde vai essa psique? Para onde vai essa alma? Ela vai para o Hades, né, que é o mundo dos mortos para o grego, e lá ela fica tipo um zumbi, sabe? Ela não tem consciência dela. Dificilmente ela lembra o que ela fez na vida dela. Às vezes ela tem algum espasmo, assim, alguma lembrança rápida do que ela fez na vida dela, mas é muito pouco. Em geral, ela é meio que um zumbi, uma alma penada que fica vagando ali no Hades. Então, os gregos, por exemplo, Aquiles, quando ele morre na Ilíada, na Guerra de Troia, né? Quando ele morre levando a flecha no calcanhar por Paris, né? Quando ele vai para o Hades e ele fica lá no Hades. Odisseu, que começa a viver essa aventura, passa pelas sereias e tal, quando ele tem um momento que ele consegue entrar no Hades. E quando ele entra no Hades, vivo, de corpo e alma, quando ele entra no Hades, ele vê Ulisses lá, ele vê Aquiles. E Aquiles fala o que para ele? Aquiles está todo arrependido. Aquiles, por um momento, lembra quem ele era e lembra onde ele estava, como ele morreu, e ele se arrepende de estar morto, porque para ele a vida era algo muito mais valorizado do que ali onde ele está, a morte. Né? Era algo muito melhor estar vivo do que ali no Hades, na condição que ele está agora. Então, os gregos, eles não pensavam na vida depois da morte. Né, a vida acaba quando se morrem. Para eles não tem muito um depois. O depois é uma coisa muito triste para os gregos, né? Não tem essa de só a alma ser salva por Deus ou ser salva por alguma coisa. Os egípcios, por exemplo, se você tivesse sido uma boa pessoa e o momento que eles vão pesar o seu coração com a pena, não sei se vocês lembram disso, né? A última parte dos egípcios, você passa por um ritual onde seu coração é pesado por uma pena. Se seu coração pesar mais do que a pena, você vai ser devorado por um monstro e nunca mais vai existir. Mas se seu coração pesar
mesmo peso da pena, você vai morar com Osíris, que é o deus, né, um dos deuses supremos. Então você vai ter a felicidade eterna. Para os gregos, não. A morte é o fim. Só que essa ideia da morte ao fim é a religião pública dos gregos. É a religião que todo grego manifesta. Ah, eu acredito em Apolo, eu acredito em Zeus. Todos eles manifestam essa religião pública. Só que entre alguns gregos existe uma outra religião, que é a religião dos mistérios. Olha que legal, é uma religião diferente da religião tradicional dos gregos. E essa religião, ela tem fundamentos politeístas, ela acredita nos mesmos deuses que os gregos acreditam, né? Eles acreditam nos mesmos deuses, nos mesmos mitos, só que eles compreendem a alma como algo que vai para um outro mundo. E aí eles valorizam mais a alma do que o corpo. Olha o começo da filosofia aqui, ó. Aí, aqui nessa religião está o começo da filosofia, que vai vir depois, por exemplo, Platão. Platão vai adorar a religião dos mistérios. Quando a gente for ler Platão, você vai ver que ele vai estar falando várias vezes sobre a religião dos mistérios. Porque qual que é uma das principais crenças da religião dos mistérios? Há uma inversão de valores, presta atenção. A religião pública acredita mais no corpo do que na alma. A religião dos mistérios acredita mais na alma do que no corpo. Então a morte é algo muito importante para a religião dos mistérios. E outra coisa, por que chama religião dos mistérios, né? Olha só, o que eu coloquei aqui, ó. Em círculos restritos, os gregos, né, desenvolveram os mistérios, tendo em suas próprias crenças específicas e suas próprias práticas, né? A religião dos mistérios tem algumas crenças específicas e algumas práticas. Mas, em geral, elas acreditam na mesma coisa que o politeísmo. Agora, olha só um aspecto da religião dos mistérios. Existe dentro dessa religião dos mistérios, que são várias, é mais de uma, mais de duas, existe uma que chama o orfismo, que ela vem de um mito do Orfeu. Quem que é o Orfeu? Só para vocês saberem, nem vou contar o mito assim, mas o Orfeu, ele é um grande músico, é uma pessoa muito importante assim na Grécia, né? É um mito, né? Ele não existiu de fato, mas era considerado um grande homem na Grécia e ele era casado. Só que aí a esposa dele morreu. E ele é um grande tocador de harpa, ele encanta as pessoas quando ele toca harpa. E o que ele decide fazer? Ele é um cara que consegue descer até o Hades. E lá ele convence o Hades, que é o deus da morte, né, que é o deus que cuida daquele lugar da morte, ele convence o Hades a deixar com que ele reviva a mulher dele, a levar a mulher dele para fora do Hades. Então o que ele faz? Ele pega a mulher, igual essa imagem, ele pega a mulher no braço e ele vai empurrando ela para fora. O Hades permite, porque antes do Orfeu pedir, o Orfeu toca uma música para o Hades, e o Hades se encanta com essa música e acaba ficando, vamos dizer assim, um bobão do Orfeu. O Orfeu poderia fazer o que ele quisesse, né? Então o Orfeu pede para deixar a mulher dele embora e o Hades aceita. Só que o Hades fala assim, que ela não olhe para trás. Ela tem que ir até o final do Hades sem olhar para trás. E é lógico que a gente já sabe que ela vai olhar para trás no final da viagem, né? De um monte de coisa que vai estar acontecendo atrás dela. Ela vai ficar curiosa para ver e vai olhar. E aí ela vai se desfazer. E o Orfeu vai endoidecer, porque ele quase conseguiu salvar a mulher dele. Mas por que esse mito ele é pego pelo orfismo, né? Por que ele se transforma numa religião dos mistérios? Porque o Orfeu desceu até o Hades. Orfeu conheceu o que era depois da morte. Entendeu? É engraçado que eles não falam de Odisseu, não. Odisseu faz a mesma coisa, mas eles não falam de Odisseu, não. Para eles são mais importante o Orfeu. O Orfeu conheceu os mistérios da morte. Então, é uma crença voltada totalmente para o Orfeu. Deixa eu falar uma coisa também interessante só. Se eu perguntasse para vocês assim, aonde está Deus? Deus cristão, cadê o Deus? Cadê Deus? Deus? Supostamente ele estaria no céu. Na verdade, ele é onipresente, né? Onipotente, onipresente, né? Ele está em todo lugar. Você concorda? Deus está em todo lugar. O Deus cristão, né? Está em todo lugar. Eu concordo, sim. Só que os gregos, olha que legal, se você perguntasse para os gregos, aonde que está Zeus? Zeus está, você sabe onde ele está? Ele fala, lógico que eu sei, ele está ali, ó, ele aponta para o Monte Olimpo, né? Por quê? Porque não existe uma separação para os gregos entre outro mundo, isso é religião pública, entre outro mundo e o nosso mundo.
Para eles, os dois são um mundo só. Então, eu tô andando na rua, é capaz de eu encontrar um Deus passando perto de mim. Eu não sei se é ele direito, mas às vezes eu desconfio que seja um Deus, né? Os deuses, eles estão no cotidiano das pessoas. Se você perguntar pro grego, onde que os deuses moram? Ele vai apontar, ele vai falar, ele mora ali, ó. Para onde que as pessoas vão quando elas morrem? Ó, ela vai pro Hades. O Hades é meio misterioso aonde que é a entrada dele, mas a entrada dele é ali pro mar. Tem alguma caverna ali que você consegue entrar lá dentro do Hades. Entenderam? Uma coisa interessante. Então, o politeísmo, ele tem essa crença. Os deuses estão aqui com a gente e eles não são onipresentes, né? O Deus cristão é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas os deuses do politeístas não, eles são territorialistas, eles moram em lugares específicos e não saem dos lugares deles. Olha que interessante essa ideia, né? Então, um pouco isso daí, assim, a religião grega, a religião mais importante que vai influenciar a filosofia é a religião dos mistérios, porque ela vai falar sobre a alma. E o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, a coisa mais importante para eles é a gente conhecer principalmente a nossa alma. Pro Platão, a alma, e pro Sócrates, a alma vai continuar sendo psique. Mas para Aristóteles, por exemplo, ele vai dar um outro nome para a alma. Ele vai falar que a alma é o ânima, que lembra o quê? Aquilo que te anima, né? O ânimo, né? Mas para ele vai se chamar ânima. Beleza? Então, pessoal, era isso uma das coisas que eu não tinha concluído, né, na aula passada. Só que agora eu só vou contar mais duas coisinhas para a gente ir para outro slide. Vamos, teoricamente, assim, para a aula de hoje mesmo. Porque isso aí é perguntas que muitas vezes caem no vestibular, que é o seguinte: o problema da relação entre a filosofia e a mitologia. Qual que é o problema? O problema é o seguinte: será que a filosofia ela é uma continuação do mito? Porque vocês viram que eu falei para vocês que o mito ele fala coisas profundas, né? O mito, se a gente pega lá o Psique e o Eros, vai falar, olha que interessante, Psique e o Eros vai falar sobre a relação entre alma e o desejo. O mito de Ícaro vai falar para a gente que a gente deve ser uma pessoa equilibrada na nossa vida. Nunca deve agir de uma maneira exagerada, né? Sempre procurar o equilíbrio em nossa vida. O mito de Prometeu, por exemplo, esse daqui, vai contar como surgiu o homem e como foi importante para a sobrevivência do homem adquirir o poder do fogo e das artes, por exemplo. E isso os nossos historiadores de hoje, quando eles vão estudar o homem das cavernas, eles vão perceber o quê? Uma coisa que o mito já falava, que esse mito há mais de 3.000 anos atrás já falava, que era o quê? O homem só conseguiu sobreviver no estado de natureza dele porque ele tinha o fogo para aquecer ele, para espantar os animais, e porque ele sabia construir instrumentos. Se ele não conseguisse fazer nada disso, já era o ser humano, né? Isso que foi o que possibilitou a vida do ser humano. Então o mito ele fala sobre a nossa vida, ele fala sobre coisas importantes. Ele não é uma historinha boba, né? Só que aí a questão é essa. Será que o mito ele é uma continuidade da filosofia? A filosofia é uma continuidade do mito, pelo menos por algum momento? Ou será que a filosofia ela é uma ruptura com o mito? Ela é uma quebra totalmente com o mito. A partir do momento que se faz filosofia, se deixa o mito totalmente de lado. Eu acho que uma ruptura ela não pode ser, porque de certo modo os mitos eles tentavam explicar de alguma forma o surgimento das coisas, o porquê essas coisas aconteciam, só que eles explicavam isso através de uma maneira mágica. Isso, boa, maravilha, nossa, perfeito. E a filosofia ela faz a mesma coisa, só que ela faz através da razão. Isso. Tanto é, por exemplo, que eu acho que é Platão, que quando ele escreve o mito da caverna, ele acaba usando ali também a ideia de alegoria. Isso, exatamente, perfeito. Isso, na verdade, só uma correção. A gente chama de mito da caverna, mas você falou a palavra mais certa, é uma alegoria. Mas o Platão, porque aquilo foi criado pelo próprio Platão. O mito da caverna, né, a alegoria da caverna, ela foi inventada pelo próprio Platão. Mas o Platão, ele usa os mitos mais comuns gregos, ele usa nos livros dele. Quando ele vai falar alguma coisa, por exemplo, o mito do Prometeu, ele usa nos livros dele. Ele usa diversas mitologias nos livros dele, né, nos diálogos dele. Então, você percebe que o Platão ainda está preso em algum momento ao mito. Quando ele não consegue explicar de uma maneira muito racional o que ele quer dizer, ele vai através de um mito, ele fala através de um mito.
Então, na verdade, você falou uma coisa muito importante, é isso mesmo. É que, assim, alguns filósofos, é isso que eu trouxe aqui para vocês, ó. Por exemplo, é, o Hegel e o Burney, né? O John Burney e o Friedrich Hegel, né? Eles vão acreditar que o mito é uma ruptura. Eles vão falar, o mito é uma ruptura. A partir do momento que tem filosofia, o mito é outra coisa. O mito já... A filosofia, ela não tem ela não tem a ver com mito. Quer ver? Ó, que ele vai falar, ó, os pioneiros do pensamento grego não tinham, evidentemente, uma ideia clara do que era uma hipótese científica. Tipo assim, os primeiros filósofos não sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. É isso que ele está falando. Ele não sabia exatamente o que eles estavam fazendo cientificamente. Mas a ele devemos a concepção de uma ciência exata, que iria tomar o mundo todo como um objeto de investigação, né? Então, mas ele acredita então o quê? Embora eles não sabiam direito o que eles estavam fazendo, mas eles estavam com uma ruptura no mito e eles estavam no caminho de uma investigação científica. Que também é verdade. Só que a gente vai ver, que é o que você falou, Vitória, os gregos, os filósofos ainda vão utilizar o mito, né? Esse daqui, ó, é o Werner Jaeger, né, e o Comfort, eles vão acreditar na continuidade, que é o que a gente está discutindo, que eu e você concorda também um pouco, né? Ó o que ele vai falar aqui, ó, o Jaeger. Nossa, o Jaeger tem um livro muito lindo, chama Paideia, é um livro dessa grossura, assim, enorme. Meu, ele estudou muito os gregos, é muito legal. Esse é um dos livros que eu mais uso para poder até preparar as aulas para vocês, assim. É um livro bem legal, que chama A Paideia. O que é Paideia? Paideia é a palavra que os gregos usavam para educação. Mas é uma educação muito mais ampla, não é uma educação de escola, é uma educação que a todo momento você está se educando. Você vai caçar, é uma educação. É essa educação. Você vai caçar, você faz essa educação. Você vai preparar um prato de comida, essa educação também está envolvida. Então, é uma educação muito abrangente da nossa vida, né? Olha o que o Jaeger vai falar, ó. O começo da filosofia científica não coincide com o princípio do pensamento racional. Olha que interessante, ó. O começo da filosofia não coincide com o pensamento racional, totalmente, né? Por quê? Porque, na verdade, eles vão dizer que os gregos, eles estão começando, os primeiros filósofos, pelo menos, eles estão experimentando o pensamento, eles estão, é a primeira vez que eles estão usando a razão para conhecer alguma coisa. Então, é como se eles estivessem de olhos fechados, apalpando as coisas, ou como se estivessem no escuro, tentando conhecer as coisas, né? Porque eles não têm ainda nada definido, um método definido, nada. Então, é uma filosofia muito experimental. Só que, ó, ela não coincide com o princípio do pensamento racional, mas ela também não coincide com o fim do pensamento mítico. Olha lá, ele vai acreditar que, ainda que os primeiros passos da filosofia, ela ainda está com o pensamento mítico, ela ainda acredita no mito. Tudo bem, gente, em relação a isso? Aí existem algumas questões de vestibular que eles acabam abordando isso. Se a filosofia é uma continuidade ou se a filosofia é uma ruptura do mito. Então, aí depende do contexto, você vai colocar lá como continuidade ou ruptura. Mas se você marcar o nome desses daqui, ó, o Jaeger e o Comfort, sempre vai ser continuidade. Se você marcar o nome do Hegel e do Burnett, né, que é chato, não precisa decorar esses nomes. Mas aí é ruptura. É uma coisa importante, só de uma... Beleza, então. Então, ó, vou para outro último assunto daquela aula que faltou, né? Só colocar para carregar aqui, peraí. Ó, as condições históricas para o nascimento da filosofia. Agora é uma coisa muito importante. Prestem atenção. Então tá, então a gente pensou assim, ó, tudo bem, os outros povos tinham ciência, tudo, mas a filosofia, então, de certa forma, se ela não nasceu na Grécia, se a gente chegar nessa hipótese, ela não nasceu na Grécia, mas ela se desenvolveu totalmente na Grécia, e a gente pode concordar. Mas por quê? Por que os gregos? Por que não outros povos? Por que foi justamente com os gregos que a filosofia surgiu? E aí vem uma história interessante, que é o quê? A ideia do que os gregos, eles criaram a polis. O que é a polis, pessoal? A cidade, né? As cidades-estados. E essas cidades-estados se tornaram o quê? Democráticas. Então, olha que interessante. A filosofia só foi possível porque se criaram as cidades e dentro dessas cidades se criou um lugar propício para o debate. Qual que é o lugar do debate?
A ágora. A filosofia, ela nasce na ágora, a gente pode pensar assim. Eu vou falar de filósofos anteriores à ágora, lógico, mas a filosofia que a gente conhece mais profundamente, que fala sobre política, sobre a estética, sobre a vida de forma geral, ela nasce ali na ágora. Ela nasce na cidade grega. Por quê? O que é a ágora? A ágora é o lugar onde os gregos debatiam. A ágora é o lugar onde os gregos falavam sobre democracia, decidiam quais eram os destinos da cidade, né? Os gregos, eles acreditavam muito na vida pública. A vida política para os gregos era. Eu falei para vocês na outra aula que os gregos eram metidos, né? Por que os gregos eram metidos? Eles se sentiam a última bolacha do pacote, assim. Eles eram convencidos. Porque eles tinham a democracia. Eles eram muito metidos porque, principalmente, eles tinham as cidades-estados, mas tinha Atenas, a democracia, a vida política, o grego. O sonho de qualquer ateniense, jovem ateniense, era ser um político. A vida política é a coisa mais importante da Grécia. Tanto é que que o Aristóteles vai falar? O homem é um animal social, né? A gente não nasce fora de uma sociedade. Os gregos acreditavam mais ou menos nessa ideia também. Então, a ágora é um lugar onde vai começar a se debater. Olha que interessante, gente. Olha só como é sutil as coisas. A ágora é onde vai começar a se debater os rumos da cidade. Mas eu não falei para vocês que os gregos eram fatalistas, que eles acreditavam que tudo o que acontecia era uma vontade divina? Só que quando eles começam a participar da ágora, é quando eles começam a participar da política, né? Essas cidades gregas, elas vão surgir mais ou menos. O seu auge vai ser no século V a.C., ou seja, só para vocês saberem, do ano 500 ao ano 401 a.C. O auge da era de ouro da Grécia vai ser esse período aí. E é nesse período, então, que vai se debater na ágora que os gregos vão começar a inventar um novo vocabulário. Olha que interessante. Que é um vocabulário político, que ele se afasta do político e do religioso. Por quê? Porque agora eles têm que decidir mesmo, ó, Esparta vai invadir a cidade, Esparta vai atacar nós. O que a gente vai fazer? Ah, deixa para os deuses vão escolher. Eles também faziam isso, eles rezavam, eles faziam rituais para saber o que fazer. Mas no fundo, eles iam lá na ágora e votavam. Vamos atacar Esparta ou vamos continuar aqui na nossa proteger a nossa cidade? E aí fazia uma votação. Outra coisa também, na Grécia, quem que participava da ágora? Só os cidadãos. E quem que eram os cidadãos na Grécia? Só os homens, né? Só homens maiores de 18 anos e nascidos de pai e mãe grega, né? Ateniense, principalmente, né? Na cidade de Atenas. Pais atenienses, homem de maior de 18 anos. Esses ricos, né? Na verdade, eles eram ricos. Então, esses são as pessoas que fazem política na Grécia. Peraí, que meu sobrinho tá aqui e deu uma gritada lá. Então são essas pessoas que fazem política na Grécia. E olha uma coisa interessante. Para eles fazerem política, para eles ficarem andando na cidade, conversando, falando sobre o que eles devem fazer, sobre qual é a melhor forma de governo, eles não trabalham, não como que eles se alimentam. Eles têm escravos. Então olha, isso daí é uma coisa muito interessante. A escravidão grega permitiu o ócio. E o ócio permitiu o nascimento da filosofia, de certa forma. Vocês conseguem entender assim? Ficou claro? Então, ó, a filosofia ela vai surgir principalmente dentro das cidades gregas. Alguns pensadores vão falar assim, ó, a filosofia é uma filha da cidade. Porque só esse ambiente de conversa, da ágora, só esse ambiente do debate, da democracia, foi que propiciou, primeiro, o tempo necessário e também um vocabulário importante para se desenvolver aquilo que depois seria a filosofia. Mas primeiro se desenvolveu como uma certa política, podemos pensar assim. Tudo bem, então? Beleza, então, galera. Ó, acabei então uma parte, assim, né? A ideia um pouco de uma maneira geral sobre o discurso, que é a filosofia, características da filosofia e o nascimento da filosofia, né? Só que agora eu vou entrar numa outra parte, que é o quê? A gente vai entrar. Nossa, é meio cansativo essa partezinha que a gente vai entrar, que é o quê? Os primeiros filósofos, que eu vou tentar falar para vocês, assim, de maneira geral, como que eles são. Deixa eu só ler aqui o que vocês escreveram. Ai, Giovana, eu vi que você colocou aqui no cursinho do dia 18 ao dia 31. Oh, beleza.
Que nome? Qual o nome que você falou, Adriane? Fala aí o. Agora eu não lembro que palavra que eu falei que tem o nome. Ágora, sim. Hum, deve ter, viu? Uma coisa interessante da Ágora que eu acabei esquecendo de falar é o seguinte: na Ágora não podia ter violência. Olha que legal. Quando você discordava de alguém, era um lugar proibido de haver violência. Então você tinha que. Era através do quê que você usava para outro? É através do convencimento, da argumentação, né? Isso daí já abre uma brecha legal para nós, porque o que vai acontecer? Beleza, então na Ágora, quem ganha as discussões na Ágora? Aquele que melhor argumenta. Não nessa aula, mas na próxima, a gente vai ver que vai ter pessoas que vão começar a surgir agora, que eles são os especialistas na argumentação. Eles são os especialistas em convencer você de alguma coisa, do que quer que seja. Convencer você de fazer uma besteira na sua vida. Eles convencem você. Como que chama essa galera? Os sofistas. Vocês já ouviram falar já? Né? Mas a gente vai falar deles depois. É os antifilósofos, eles vão brincar, assim, né? O Sócrates, a filosofia do Sócrates é voltada. A maior preocupação do Sócrates, e um pouco a gente pode pensar assim, é não ser confundido com o sofista. O filósofo é uma coisa, o sofista é outro, né? Depois eu vou mostrar para vocês isso daí. Mas vamos voltar lá, vamos no outro slide. Esse aqui eu já coloquei lá também, tá, pessoal? E aí, ó, façam uns exercícios que eu coloquei lá também, daí na aula que vem eu corrijo os exercícios. A gente corrige junto, tá bom? A gente corrige junto. Peraí. E aí, alguém lembra quem que é o primeiro filósofo? Alguém sabe? É o Tales? É o Tales, exatamente, assim, considerado. Então, depois de tudo isso que a gente falou, se é a filosofia da Grécia ou não, tal, a maioria dos pensadores, de forma geral, ou pelo menos dos caras que pensam o Enem, brincando assim, vão colocar o Tales como o primeiro filósofo, né? Heráclito é um dos primeiros filósofos também. Na verdade, Heráclito, para mim, é até mais importante do que o Tales, né? Eu vou mostrar para vocês hoje vários, gente. Vai ser até cansativo, ó. Né? Vai ser um pouco cansativo, porque eu vou mostrar para vocês vários filósofos, né? Porque os primeiros filósofos, a gente pode dividir eles bruscamente em quatro escolas diferentes de filosofia. Então eu vou mostrar para vocês os principais integrantes de cada uma dessas escolas. Mas existem os principais, assim, eu quis trazer todos um pouco, porque o Enem ele é muito chato em relação aos pré-socráticos, esses filósofos, primeiros filósofos que eu vou mostrar para vocês. Por que ele é chato? Porque quando ele faz uma pergunta de pré-socrático, geralmente é tranquila a pergunta, mas ele usa qualquer filósofo pré-socrático, às vezes. Ele vai falar, por exemplo, Anaximenes. E a gente quase nem estuda esse cara, por exemplo. Mas hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês dele. Mas tem os principais. Quais são os principais? Só para vocês saberem, assim, depois. E eu, aqui nos próprios slides, eu dei ênfase aos principais. Mas são Tales, por ser o primeiro, Heráclito e Parmênides, porque esses dois vão ter pensamentos totalmente diferentes e eles vão influenciar totalmente a filosofia do Platão, que é a filosofia mais importante desse período, né? Que vem depois desses caras, né, na verdade. Então, ó, Tales, Parmênides e Heráclito, e depois a gente pode pensar em Pitágoras também, né? Pitágoras também tem o seu quê de muito importante dentro da filosofia do Platão. Quando eu falo isso, eu estou falando, na verdade, os filósofos que influenciaram mais o Platão. Para que a gente possa entender bem a filosofia platônica, a gente precisa entender um pouco quais foram os problemas que esses caras colocaram, que essas pessoas colocaram. Então, ó, vamos lá então. Tá dando para entender aí, né, gente? Tá tranquilo, né? Então, ó, quem são os primeiros filósofos? O Sócrates é tão importante, né? O Sócrates, ele é o Martin da filosofia. Eu já falei, né? Ele é o primeiro Martin da filosofia. O que é um Martin? Alguém que morre pela filosofia. Alguém que morre fazendo filosofia, né? Os caras falam, ó, se você parar de fazer filosofia, a gente não te mata. Você não vai precisar tomar cicuta. Fala, não. Até mesmo depois que eu tomar cicuta, a hora que eu morrer,
e eu encontrar o Aquiles lá no Hades, eu vou ficar perguntando coisa para ele, eu vou ficar fazendo filosofia com ele. Então, o Sócrates é o primeiro Mártir da filosofia. Mas antes dele existiram os pensamentos filosóficos. Só que eles são conhecidos como esses filósofos? Como pré-socráticos. Mas também eles são conhecidos, isso já entrega o objeto de estudo deles. Quais são os problemas que eles estão tratando? Que eles são conhecidos também como naturalistas ou fisiólogos. O que vocês entendem por fisiólogos? Esse primeiro slide que eu estou mostrando para vocês tem tem 5 palavras, pelo menos, que são muito importantes vocês saberem, vocês colocarem no vocabulário de vocês. Que não é difícil, né? É só importante vocês tentarem ter no vocabulário de vocês, porque é alguma questão que cai, por exemplo, no Enem ou nas faculdades ou nos vestibulares. Quando você lê essa palavra, você já vai ter uma grande noção do que está sendo dito, né? Então, prestem atenção. Os pré-socráticos, né, são conhecidos como naturalistas ou fisiólogos, porque o objeto de pesquisa deles são os fenômenos da natureza. E como que chama a natureza em grego? Se chama physis. Esse é o nome da natureza em grego. E me fala uma coisa, physis vai originar que palavra? Física. Física. Só que a física que a gente tem hoje, ela é diferente da física da physis, né? Ela é diferente da physis. Por quê? Porque a nossa física hoje, ela é um tanto quanto materialista, né? A física é tudo aquilo que a gente vê. É o que os meus sentidos, minhas sensações me mostram para mim, que o meu olho me mostra, o que meu tato, meu paladar. O mundo físico, o mundo palpável, o mundo que eu toco. Mas a physis, pro grego, era esse mundo também, o mundo da floresta, da árvore, né? Das coisas que estão ali. Eu falo da árvore, da floresta, da montanha, sempre eu faço essas coisas, porque era como os gregos viam, né? Quando ele acordava de manhã, ele não via um monte de prédio, ele acordava de manhã, ou ele via o mar, ou ele via um monte de montanha, de floresta, né? O relevo da Grécia é todo montanhoso, então eles viam paisagens lindas, né? Tipo essa aqui que tá mostrando aqui. Só que a natureza para eles, a physis para eles, ela vai além disso. Ela também pode ser confundida um pouco com o cosmo. É uma organização do mundo. A physis é uma organização do mundo que também engloba, por exemplo, coisas místicas, religiosas. Então a natureza, ela é algo também fantástico, entendeu? Algo encantado também. É a árvore, mas é também um mundo encantado, um mundo organizado que eu não vejo. Então, esse é o objeto de estudo dos fisiólogos, né? Dos primeiros filósofos. É a physis, a natureza. Ou, como a gente vai ver depois, Pitágoras, por exemplo, ele vai inventar essa palavra, o cosmos. Quando a gente fala de cosmos, o primeiro que usou essa palavra como um sentido de alguma coisa que organiza o nosso mundo, um mundo organizado, diferente de caos, que nem eu já tinha falado para vocês, vai ser o Pitágoras, que curiosamente é o primeiro que vai usar a palavra filosofia, né? Vai usar a palavra filósofo. E o que eles estão pesquisando, esses pré-socráticos, exatamente nessa physis? O que eles querem encontrar nessa physis, nessa natureza que eles estão buscando? Eles querem encontrar um princípio que unifica todas essas coisas. Esse princípio para eles chama arqué. Então, os pré-socráticos, eles estão em busca de uma arqué, em busca de um princípio. Olha uma palavra que forma arqué, por exemplo, que tem o começo como arqué. Arqueologia, por exemplo. A arqueologia é o estudo do princípio das coisas, né? Você vai até o lugar e tenta procurar o princípio daquilo ali. Arqué tem vários... Arquivo, não sei se tem a ver, acho que tem a ver também, mas não sei, assim, exatamente. Mas arqué é essa palavra, esse princípio, ó. A busca por uma unidade, ó, olha que legal, daqui a pouco eu vou mostrar os problemas que eles vão tratar. Mas, ó, a busca por uma unidade na diversidade da natureza. O que nos torna todos um? O que faz... O que tem em mim, que tem na Vitória, que tem na Giovana, que tem em todos nós? O que nos torna um? Qual que é o princípio que fez eu surgir, que fez vocês surgirem e todo mundo surgir? Olha que interessante, ele quer saber assim, ó, qual é o fundamento das coisas que existem no mundo? Mas esse fundamento não pode ser vários, esse fundamento tem que ser uma coisa só, a arqué. O que gerou a árvore é a mesma coisa que gerou eu, e a mesma coisa que gerou a montanha, que é a mesma coisa que gerou o sol e todas as outras coisas do mundo. O que é essa coisa? E aí cada filósofo vai buscar isso daí.
Vai surgir agora, então, uma outra coisa importante. Daqui a pouco eu já dou um intervalo para vocês. Vai surgir agora uma distinção entre a cosmogonia e a cosmologia. Nossa, que chato, né? Mas o que é cosmogonia? Cosmogonia é o estudo da origem das coisas, mas de uma maneira divina, através dos deuses. É o que o mito faz. O mito em geral ele é cosmogônico. O que significa, né? Cosmogônico. Falta um acento aí, mas tudo bem. Ele é um cosmogônico. Ele vai falar sobre a origem da vida, a origem das coisas, mas através da relação entre os deuses. Ah, então o deus o deus da morte, o deus da guerra se junta com o deus do amor e o filho deles é, sei lá, um outro deus que é de alguma coisa. Geralmente tem ligação, né, uma coisa com a outra. Quer ver uma interessante da Psique e do Eros? O Eros e a Psique, eles têm uma filha. E essa filha, quem que é ela? Eu esqueci o nome dela, mas ela simboliza o prazer, né? Ó, o desejo e a nossa alma, quando o desejo toca a nossa alma e eles se manifestam, eles ficam juntos, é o prazer que vai gerar. Então olha que bonito, né? O mito ele é sempre bem complexo na sua estrutura, né? Então a cosmogonia é a origem das coisas através de Deus, através dos deuses. E a cosmologia é o estudo da ordem do universo através de um meio racional, de um pensamento racional. Então, os filósofos eles vão ser cosmológicos e os poetas, os aedos, né, eles vão ser cosmogônicos. Heródoto, né, ó, ele vai escrever a Cosmogonia. Olha o nome do livro dele, Cosmogonia, onde ele vai falar, por exemplo, que a Terra, o deus Terra, que é Urano, e a deusa do mar, eles tiveram uma relação e aí surgiu o mundo, por exemplo, né? Então, o mundo é a junção entre a terra e a água, de certa forma, para ele ali. Então é um pouco isso daí, né? É a cosmogonia e a cosmologia. Tudo bem? Então, ó, só mostrando para vocês o seguinte agora, ó. Quais são as questões fundamentais dos pré-socráticos, né? O que os pré-socráticos, quais são? Lembra que eu falei para vocês, a filosofia ela é mais trabalhar um problema do que a solução do problema. Então aqui eu estou querendo montar isso para vocês. Quais que são os problemas que os pré-socráticos enfrentam? Quais são os problemas dos pré-socráticos? São principalmente três, que é qual é a origem e o fundamento e o destino de todas as coisas, ou seja, da onde que todas as coisas vieram, o que fundamenta todas as coisas e para onde todas as coisas vão. Quando eu falo todas as coisas, eu falo de mim, de você, da árvore, da montanha, né? Da onde veio todas essas coisas e para onde todas essas coisas vão. Então vocês percebem que os problemas deles eles são chamados de fisiólogos porque é um problema bem voltado para a natureza. Eles não estão pensando no ser humano, como ele vai ser uma pessoa melhor na vida, nada disso. Não é uma filosofia voltada para o ser humano ainda, é uma filosofia voltada para o externo, para a natureza. Embora o mesmo princípio que eu encontrar na natureza, eu vou encontrar em mim. A arqué da natureza é a mesma arqué que vai estar em mim. Outra coisa que eles querem saber também, se é possível encontrar uma unidade dentro da multiplicidade, né? Eu olho e eu vejo tantas coisas diferentes, mas é possível que através dessas tantas coisas diferentes eu encontre uma coisa única, né? E outra coisa importante, que é o terceiro, como explicar então que as coisas se transformam? Se eu vou ter um princípio, como que eu explico o movimento das coisas? Que a árvore ela é pequenininha e depois de um tempo ela fica grande. Que eu nasci um bebezinho e depois eu vou morrer. Quando tiver velho eu vou morrer. A morte vem, a vida, a morte. Como que eu vou explicar o movimento das coisas? É isso que eles querem saber. É isso que é a preocupação deles. Primeiro, qual que é a arqué das coisas? Se é possível encontrar uma unidade nessa multiplicidade de coisas que eu vejo? E se é possível, como que essas coisas se movimentam? O que faz elas se transformarem, né? Isso que é as perguntas que eles vão fazer. Ficou claro, pessoal? Deu para entender um pouquinho? Ó, se vocês quiserem, vamos dar um intervalinho então, pode ser? Aí depois eu já entro no Tales, né? Daí já dá o tempo certinho. Pode ser então? Ok, então, gente, ó. Então daqui 10 minutos. Mas só uma coisa, tá certo, vocês estão compreendendo, né?
Estão percebendo o problema aqui, né? Beleza, então, ó. Então 9h10 a gente volta aí. Vou desligar aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta. Nossa, gente, sabe que eu acabei de me ligar que eu não coloquei pra gravar. Ei, Laia, hein? É, tá gravando, prof. Ai, que bom. Nossa, que bom. Eu fiquei chateado que eu não tinha colocado. E vocês estão conseguindo? Só uma pergunta, né? Daí a gente já vai pro intervalo. Mas vocês conseguem assistir? Tá fácil o acesso para vocês assistir as aulas depois? É, agora que passaram no Classroom, tá bem de boa. Ah, então tá bom. Era isso que eu tinha perguntado. Ah, que bom. Alguém me mandou uma mensagem falando, eu perguntei lá pra elas falaram que tava passando lá. Tá no YouTube também? Ó, legal, depois eu vou ver lá. Beleza, então, gente, um abraço aí. Daqui a pouco a gente se vê.
E aí, gente? Ainda bem que você, Lucas, já tá acostumado com as minhas trapalhadices já, né? Galera, não sei se vocês estão aí, né? Eu vou postar um negócio aí pra vocês verem. E aí, galera, vocês estão aí? Eu estou. Ô, João. Legal, que bom. Ó, o que que eu postei aí pra vocês verem? É um artigo pequenininho, é curtinho, né? Falando um pouco, olha que legal isso aí, gente. Falando um pouco sobre a importância. Na verdade, ele está puxando esse assunto para falar outras coisas, né? Mas ele está relacionando um pouco a importância de vocês abrirem as câmeras, né? Não precisa ser aqui na nossa aula, mas eu sei que muitos estão na escola normal, tenho certeza que vocês nem abrem a câmera muito lá, né? Mas ele tá falando um pouco sobre a importância de abrir a câmera, principalmente na graduação, depois que vocês entrarem na faculdade, vamos dizer assim. Só que serve muito pra gente agora na escola também. Então, quem quiser depois dar uma lida aí, é um artigo bem legal, que ele vai mostrar assim quais são os benefícios de você abrir a câmera. Olha que coisa, esse simples ato de abrir a câmera para o professor ver, quais são os benefícios, assim, o que é bom, o que traz de bom. Então, depois, se vocês quiserem, vocês dão uma olhada, que é bem legal, assim, né? Onde que tá isso, professor? Ó, coloquei aqui no chat. É um Ah, artigo, tá? Vai te direcionar para um site da UFLA, né, da Universidade Federal aliás, da Unifal, da Federal de Alfenas. É um artigo pequenininho, é importante, assim, acho legal, talvez, vocês darem uma olhada. Mas demorou, então, tá? Vamos começar? Vamos voltar aí? Pera aí, rapidinho. Beleza, então, gente, vamos lá. Pode ser? Mandem um oi aí pra ver mais ou menos quando vocês estão aí. Ah, beleza. Ó,
Sabe o que eu tô pensando? Tô encanado com essa gravação. Foi algum de vocês que botou pra gravar? Eu acho que ela ficou gravando. É, isso que eu tô pensando, desde a aula da Aline. Isso. Então, né, que a ideia seria a gente separar elas, as aulas, mas acabou ficando meio que uma coisa só. Ah, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Ela falou que ela ia desgravar, ela não desgravou. Pera aí, rapidinho, né? Estão batendo aqui na porta. Desculpa aí, gente, que meu sobrinho tá aqui em casa. Daqui a pouco eu mostro eles pra vocês, se vocês quiserem. É uma bonitinho, ele é pequenininho. Então vamos lá. Vou abrir o outro slide aqui. Achei legal o negócio da câmera. Você Bem... gostou? Ah, é verdade. Então, dá para transferir essa ideia bastante pro nosso dia no ensino médio, assim, né? E é verdade, né? Tipo assim, o que ele tá falando? Pra gente ser mais ativo na nossa vida, né? Abrir a câmera é um sinal disso, um sinal assim, ah, estou aqui, olhe para mim, vamos conversar, vamos, né? Estamos presentes, estamos juntos aqui, né? É uma maneira de ser visto, né? É isso que ele tá debatendo um pouco, né? Quando eu fazia curso de jovem aprendiz, né? Eu fazia curso no Senac, né? Uhum. Até então era presencial, né? Aí começou a pandemia, né? A gente passou para fazer no Meet também, né? Sim. Aí, tipo, é verdade isso aí, sabe? Que me lembra que, tipo, até hoje eu tenho contato com a professora, sabe? Diferente de alguns alunos que nem interagem mais lá no grupo. A gente, quando É. tinha o grupo, tinha o grupo de aprendizagem lá da gente. E já acabou, né? O período da gente, né? Era até agosto só, do ano passado. Ah, sim. E acabou e, tipo, a maioria dos alunos saiu. Ficou, tipo, os alunos que interagiam, assim, tipo, de câmera, assim, sabe? Mas é bem isso mesmo. É, É importante, sabe? Assim, a gente, né? Você mostrar sua opinião é também uma forma de você treinar, né? Por exemplo, assim, eu aqui às vezes falo uma cara de pau, fico falando assim, tipo assim, mas eu tenho vergonha também, tem hora, né? Tem hora que eu quero ficar quietinho. Mas é bom a gente meter o louco, às vezes, pensando assim, né? obrigou a gente a abrir a câmera, né? A É. gente tem que fazer uma apresentação, a gente, ó, no, tipo, era o AUC que a gente tava fazendo, era sobre eleição. Uhum. Então a gente tinha que ser, é tipo como se fosse um Grêmio lá no curso. A gente tinha que fazer com que as pessoas votassem na gente, né? Uhum. Aí com isso a gente tinha que, tipo, estudar todos esses negócios de política, sabe? De como se estar presente, se comportar, um pouco isso, né? Hora chegar e apresentar o trabalho, né? Tipo, vota em mim, tipo, aberta, sabe? Gente, por favor, vota em mim, vou fazer isso, tal coisa, sabe? É Uhum. curioso, mas foi legal. Sim, sim. Ah, é da hora. Não, é isso mesmo. Isso é uma experiência, né? Uma grande experiência, assim, né? É isso aí. Ó, eu tô com a tela compartilhada, né? Tá compartilhado aí, né? Geralmente fica um vermelhinho em volta. Beleza. Então, galera, ó, voltando então aqui, né? Deixa eu só ver uma coisa. Ah, então esses são os problemas socráticos. Esses são os problemas dos pré-socráticos, né? Explicar a origem das coisas, se existe uma unidade dentro da multiplicidade, e a última coisa é explicar o movimento das coisas. Por que, que eu sou bebê e eu cresço, e depois eu morro, e as coisas vão sempre em movimento? O nosso mundo está em movimento. Por que o mundo não está parado, estagnado? Na verdade, ele está se movimentando e se transformando.
O que faz o mundo se transformar? O que faz a physis gerar e corromper as coisas? Essa é uma coisa importante. E agora, só outra coisa importante também, reparem, galera, como tem tudo a ver com aquele discurso que eu estava... tem tudo a ver com aquelas características do discurso filosófico que eu estava mostrando para vocês. A gente está buscando o que aqui? O universal. Vocês percebem? Eles estão buscando a universalidade. Quando ele pergunta por um fundamento de todas as coisas, a gente pode falar com essas palavras. Ele está procurando um fundamento universal do mundo. Uma coisa que está em todas as coisas que estão no mundo, esse fundamento tem que estar. É aquilo que fundamentou aquilo existir, né? Então é isso que ele está se perguntando. Então, olha só, algumas características de um modo geral aqui, com as palavras importantes para vocês já irem tentando colocar no vocabulário, né? Primeira coisa, eles partem do pressuposto que é possível conhecer os fundamentos da que regem a natureza. Os filósofos vão pensar isso daí. É possível conhecer a arqué. A arqué não é algo que fica escondido, que eu não vou encontrar. Se eu buscar, eu vou encontrar a arqué, o fundamento. Eles também acreditam que, numa coisa que eu já falei bastante para vocês nas outras aulas, eles acreditam que existe uma razão, ou seja, um logos, que rege a natureza, né? Que rege a physis. Existe um logos, olha só, usando as palavras gregas, existe um logos que organiza o mundo. Esse logos, ele tem alguns princípios que é a arqué, e essa arqué vai fundamentar, vai criar materialmente também a physis, a natureza. Né? Essa physis é a natureza, que é, agora voltando o raciocínio, fui e vou voltar. Essa physis, que é uma natureza, que ela é fundamentada, criada por uma arqué, e esse arqué tem como princípio organizador dele esse logos. Né? Percebem? Então essas palavras são importantes. A outra coisa, né? A explicação da totalidade deve ser realizada de maneira racional. Isso, né? Vocês já sabem. Né? Através do logos. Então, embora o Platão vai usar os mitos, e o Platão vem depois dos pré-socráticos, os próprios pré-socráticos não vão usar mitologia nas falas deles, nos escritos deles. Mas eles vão fazer algo muito parecido com a mitologia, que eu vou mostrar para vocês agora. E só uma última coisa, isso é uma coisa bem interessante, muito importante vocês saberem também. Para que eu conheço? Para que eu quero saber qual que é a arqué das coisas? Por que eu tenho interesse em saber o que é a arqué das coisas? Porque eu quero contemplar o mundo. A filosofia, o conhecimento filosófico é um conhecimento contemplativo. Olha que legal, é um conhecimento contemplativo, ou seja, praticamente toda a filosofia, ela não precisa ser útil. Lembra que a ciência dos outros povos, ela tinha a obrigação de ser útil e estava em relação com a religião. A filosofia não. Ela é um pensamento, uma reflexão que contempla o mundo. Eu não domino o mundo, pelo menos nesse momento. Eu só quero conhecer para contemplar. Alguns filósofos vão querer contemplar o mundo porque eles acreditam que a contemplação do mundo aproxima ele dos deuses, né? Então a contemplação é uma coisa fina, é uma coisa digna, assim, é uma coisa bem importante. E para poucas pessoas podem ficar contemplando a natureza. O Platão, voltando nele só para brincar de novo, ele tem uma frase que bem polêmica, que ele vai falar o quê? Para você ser um filósofo, você precisa ter 10 escravos, pelo menos. Por quê? Para que você possa ter tempo, ócio, para poder contemplar as coisas, né? Para poder contemplar o pensamento do mundo. Olha que outra coisa interessante, olha só. Essa ideia de contemplação, ela vai passar a Idade Antiga inteira, a Idade Média inteira. Todos os filósofos da Idade Antiga, da Idade Média, eles são filósofos que vão contemplar o mundo. Agora, quando a gente chegar na Idade Moderna e na Contemporânea, né, as duas últimas idades da história, essa ideia de contemplação vai se quebrar. E a gente vai, a partir daí, a ideia de conhecer as coisas vai ser para dominar o mundo. Olha que legal, interessante, né? Até da Idade Antiga à Idade Média a gente conhece para contemplar. Da Idade Moderna para a Idade Contemporânea a gente conhece para dominar a natureza. Eu não quero conhecer a natureza para contemplar ela, eu quero conhecer agora para dominar ela, né? O Marx, por exemplo, brincando mais para frente ainda, ele vai falar assim:
Bom, até agora os filósofos falaram do mundo, mas ninguém fez nada. Está na hora da filosofia começar a agir agora. Mais ou menos isso, sabe? Está na hora da filosofia parar de falar sobre o mundo e começar a agir sobre ele, né? Então é uma ideia bem interessante, né, de contemplação. Então, beleza, pessoal, vamos lá então. Olha só, são 4 escolas que surgem os primeiros filósofos. A escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleática e a escola atomista. Eu acabei acabei não colocando elas aqui para vocês pelo menos lerem como que é, né? Mas eu coloquei elas assim, desse jeito. Cada uma tá mais bonitinho o slide. Quer ver aqui, ó? Os pitagóricos, né? Então, a escola jônica. E a escola jônica, quem que é? O Tales de Mileto, Anaximenes de Mileto, Anaximandro de Mileto, todos dessa cidade chamada Mileto. E um que ele não é, assim, alguns pensadores colocam ele nessa escola, outros falam que ele é uma coisa totalmente diferente dessa escola. Mas eu coloquei ele aí junto. É o Heráclito de Éfeso, né? Que é uma cidade próxima de Mileto ali. Mileto fica num lado do rio, Éfeso fica do outro lado, podemos pensar assim. Então vamos lá. Quem que são essa escola jônica? O que significa essa escola jônica? O primeiro filósofo da escola jônica é o Tales de Mileto, né? A Vitória tinha falado. É considerado o primeiro filósofo, né? O que ele era? Um filósofo, matemático, político, né? O Tales, ele tem algumas coisas interessantes. Por ele ser o primeiro filósofo, muito da vida dele, que aconteceu na vida dele, a gente atribui um pouco a ideia da filosofia. Então, por exemplo, assim, falaram para ele, a filosofia não serve para nada, você fica aí pensando, contemplando as coisas, mas nós estamos aqui trabalhando. E aí, nós estamos ganhando dinheiro. Você, ó, tá aí vivendo, né, as custas aí né, um cara rico, né, com certeza, um político, mas assim, querendo dizer assim, ó, você só fica contemplando, você não faz nada. Para que você vai usar essa sua filosofia? E aí, o que o Tales faz? Ele, que é um astrônomo, um matemático e um monte de outras coisas, né? Por que as pessoas, só uma curiosidade, por que quando a gente vê uma pessoa da antiguidade, da idade moderna para trás, o cara é filósofo, matemático, astrônomo, o cara é tudo? Porque essas ciências, de certa forma, elas ainda não estão bem definidas. Elas são tudo meio que uma mistureba, elas se misturam muito fácil uma coisa com a outra. Então o cara é tudo ao mesmo tempo, sabe? Por isso, mas a partir do século XVIII, XIX, as ciências vão começar a ficar mais específicas, vai se criar sociologia. As únicas ciências que vão existir até a modernidade, de fato, que vão ser consideradas ciências, vai ser a matemática, a lógica e a física. Só essas. O resto que a gente conhece como ciência só vai se desenvolver no século XVIII e XIX. E a filosofia, como eu tinha falado para vocês, né, é algo diferente da ciência. Ela não é bem ciência, né? Ela é algo que critica a ciência, inclusive. Mas algumas anedotas voltando aqui para o Tales, né? Então, falaram para ele, seu conhecimento não serve para nada. O que ele faz? Ele começa a observar os astros e ele percebe, ele né, nem sei também direito o que ele faz, mas ele sei que ele percebe que vai vir uma boa safra de azeitona, que era o que se plantava ali na época. Ele percebe pelo tempo, pela estação, que a safra de azeitona vai ser muito boa para as pessoas que plantarem azeitona. Então, só que a pessoa planta azeitona para fazer o quê? Para fazer azeite, né? Não é azeitona que ela vai comer, ela precisa produzir algo em cima dessa azeitona. Então, o que o Tales vai fazer? Só de curiosidade. Ele vai comprar, né, ele é um cara rico, todos os moinhos de azeitona que tem em volta, na região dele. E aí, quando surge a safra da azeitona, que todos os caras têm, ninguém tem aonde moer azeitona para fazer azeite. E aí todo mundo tem que pagar para o Tales para poder usar as coisas que ele comprou. E aí ele cobra um preço muito caro. E aí o que acontece? Ele fica mais rico do que ele já era nesse período. Tem uma outra também. Estou contando essas porque essas daí são coisas até importantes. Fala um pouco sobre o filósofo, né? Que é o Tales e a escrava Trácia. Que esse daí eu não vou me estender muito, porque, nossa, tem vários sentidos. Podemos trazer vários significados para esse acontecimento. Mas é a história de que o Tales estava olhando para cima, né? Pensando na vida, olhando para cima. E aí uma escrava estava olhando ele, olhando para cima. E aí o que ele faz? Ele cai num buraco. E ela fica rindo da cara dele, né? Então o filósofo é aquele que daí tem as interpretações bonitas assim, né? O filósofo é aquele que está olhando para cima, contemplando o céu, contemplando as coisas, mas ele não consegue olhar para a própria vida dele, né? Ele cai no buraco. Mas vão ter outras interpretações, por exemplo, que o filósofo é aquele que contempla a vida dele, contempla as coisas e o que acontece?
ele perde as estruturas, ele perde o fundamento dele, ele cai num buraco, porque ele não tem mais um fundamento para o pensar dele, né? E o Tales também é um primeiro cara que é uma das primeiras pessoas que conseguiu prever um eclipse. Bom, o eclipse vai acontecer dia tal, e aí foi lá e aconteceu. Então, é um grande matemático, um grande pensador. Agora eu vou mostrar para você um comentário do Tales, um comentário que o Nietzsche faz sobre o Tales, mostrando por que o Tales é o primeiro filósofo. Então, isso daqui é coisa que cai, quando fala de Tales, cai essa questão aqui, cai bem esse textinho, que é um textinho muito famoso de Nietzsche, né? Vocês estão me ouvindo aí, né? Tá tudo certo aí, né? Beleza. Então, olha só, ó. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda. É, porque eu não falei para vocês o que o Tales pensa, né? Mas qual que é a ideia do Tales, ó? A filosofia grega começa com uma ideia absurda, com a preposição. A água é a origem de todas as coisas. A água é a arqué de todas as coisas, né? A água é a arqué da physis. Falando agora em grego, né? Ó, tô falando grego, hein? Vocês viram, né? Será mesmo necessário levá-la a sério, essa questão? A água é a origem de todas as coisas? Será mesmo necessário levar a sério? Sim, né, o que Nietzsche vai falar. E por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa preposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Então, é algo que está falando sobre a origem das coisas. Em segundo, porque o faz sem imagem e mitologia. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado latente, embora apenas começando, nascendo ali, está contido o pensamento, tudo é um. Agora, olha só, a razão citada em primeiro lugar, deixa Tales ainda em comunidade com os religiosos. Os religiosos também, né, a mitologia também fala sobre a origem das coisas. Tales não mudou muito nessa ideia, ele também está com o mesmo problema, qual que é a origem das coisas. Então, ó, deixa em comunidade com os religiosos e supersticiosos. A segunda o tira dessa sociedade e o mostra como um investigador da natureza. A segunda questão, né? Porque ele faz isso sem imagem e mitologia, é um experimento, é uma tentativa do Tales tentar explicar as coisas sem um mito, ou sem superstição, ou sem nada religioso. Mas, olha o que o Nietzsche vai falar. Em virtude da terceira, Tales se torna o primeiro filósofo. Em virtude da busca de um, tudo é um. Essa frase, tudo é um. Tudo que você vê de múltiplo, a árvore e eu somos um. Olha só, né? Tudo é um. Essa é o grande lance que torna o Tales filósofo. Por quê? Porque tudo é um, é a busca pela universalidade das coisas, né? E é isso que a filosofia busca, a universalidade das coisas. Que quando a filosofia vai falar de alguma coisa, ela está falando de alguma coisa universal, que serve para todos. Então a filosofia está buscando a universalidade. Por isso que a água, a origem de todas as coisas, é a primeira enunciado filosófico, porque ele está buscando uma arqué para physis, né? Podemos pensar nesse sentido. E aí o Tales, na verdade, por que ele fala que a filosofia, a água é a origem de todas as coisas? Alguns vão falar que assim, porque quando ele acorda de manhã, lá em Mileto, a primeira coisa que ele vê quando ele sai da casa dele é um mar enorme. Mileto fica de frente para o mar. Então ele só vê água. E ele começa a perceber que todas as coisas que ele na vida dele tem água. Ele vai comer uma fruta, a fruta tem água. Todas as coisas estão relacionadas à água. Eu sempre fiquei pensando assim, né? Nossa, mas será que o Tales pensa que numa pedra tem água, por exemplo? Mas ele pensa. Ele pensa que todas as coisas que existem têm água. A água, então, é o princípio de todas as coisas. E a água está em todas as coisas. E aí ele vai confundir a ideia de água com a ideia de deuses. Então, ele vai falar assim, ó, todas as coisas estão cheias de deuses. Por quê? Porque a água é considerado algo divino para ele também. E agora, presta atenção que interessante, ó. Olha só a relação entre o mito e a filosofia. O Tales vai falar que toda a origem das coisas vem da água. O Heródoto, o poeta, né, que vai falar sobre a origem do mundo, ele também vai descrever. Ele vai descrever assim, ó, tudo surgiu do deus oceano. Olha que legal, ó, o Tales pegou essa ideia da mitologia. O poeta, né, o Heródoto, ele já
ele já... Sabe que agora eu me perdi porque eu pensei se ele chama Heródoto mesmo? Ele já... Mas se ele é Heródoto ou Hesíodo, vou olhar aqui certinho. Mas ele já previa a ideia de que a água era a origem de todas as coisas, mas para ele essa água era um deus, o oceano. Agora o Tales transformou isso num negócio muito mais material, muito mais racional. É a água, não é um deus oceano que conversa, assim, é a água. Só que a água, ela é divina. Ela está relacionada com os deuses. Mas não é um mito. Ele não está falando um mito, ele está falando a água mesmo. Tudo bem, gente? Deu para entender um pouco o Tales, assim? Simples, né? Ou simples, abraço, né? Mas assim, um pouco simples, né? A água é a origem de todas as coisas. Depois do Tales, vai vir um discípulo dele, né? Que é o Anaximandro de Mileto. Mora lá na mesma cidade dele, né? E aí ele também é um filósofo, político, astrólogo, geógrafo, né? E olha só que interessante. Ele tem um livro chamado Tratado sobre a Natureza, né? Que é considerado o primeiro tratado filosófico. Mas agora deixa eu falar uma coisa interessante. Todos os pré-socráticos, Heráclito, Anaximandro, Parmênides, todos os pré-socráticos, eles escreveram um livro chamado Sobre a Natureza. Todos eles têm o mesmo nome, Sobre a Natureza, né? Sobre a physis. E o que o Anaximandro traz de diferente do Tales? Ele vai mudar o princípio, ele vai mudar a arqué dele. Para ele, a arqué não é a água. Ele percebe que as coisas têm água, mas ele percebe que a água, ela também é algo que está ali e ela evapora. Ela existe, mas ela também some, né? Igual uma diversas outras coisas que existem. Então ele vai falar assim, ó, o nosso mundo é finito. A origem das coisas, ela não pode ser finita, ela está no infinito. Então, existe o infinito, vem a nossa vida, a morte, depois da morte o infinito volta, por exemplo. O princípio das coisas, esse é bem complicado, né, gente? O princípio das coisas é o infinito, ou o aperon, como ele vai chamar, né? Que é o que o aperon? É aquilo que não tem limites. É aquilo que é privado de limites. Por isso que a gente fala que é o infinito, né? O A sempre negando, né? Sem limites, né? Não limites. E aí esse apeiron para ele é confundido com divindade também, né? Só que ele faz uma coisa diferente, olha que interessante. O Tales, ele não discutiu o que faz eu ser pequeno e ficar velho. Ele só discutiu qual é a origem o que me fundamenta, da onde eu vim. Mas ele não fala por que eu me transformo, né? Agora, o Anaximandro vai tentar falar um pouco por que eu me transformo. E por que eu me transformo? Vamos ver se eu coloquei aqui. Eu me transformo porque o que faz o movimento no mundo? O que faz as coisas se transformarem no mundo? Ele ainda vai ter um princípio divino. Ele vai achar que existe uma justiça cósmica, uma justiça dos deuses, que faz as coisas se movimentarem. Mas as coisas se movimentam de uma maneira bem específica. Como? Indo de um lugar para o seu oposto. Então a vida e todas as coisas da vida, todas as coisas do mundo, elas tendem a ficar oscilando entre os opostos. Então, por exemplo, assim, tem vida, a vida vai se desvaindo, vai indo embora, vem a morte. Tem água, depois tem o seco. Tem o ódio, depois tem o amor. As coisas vão indo dos seus opostos. O mundo o mundo é formado por contrários. E o caminho das coisas é o caminho por esses contrários. Então, nós, seres humanos, temos a vida, nós estamos caminhando para a morte. É triste, né? Pensar, né? Mas essa é a ideia. E o que está me fazendo levar à morte? É uma justiça cósmica que tenta fazer o equilíbrio entre os opostos. Então ele tenta equilibrar o que é a vida e o que é a morte. O que está seco e o que está molhado. Né? E todos os tipos de opostos que vocês podem imaginar. Então o movimento do mundo se dá através de opostos. Sai de um polo e vai até o outro polo, né? O polo oposto. Né? Então aqui eu coloquei, ó, fica vendo, ó. Todas as coisas têm como princípio o infinito, a arqué. Ele é chamado de aperon. O mundo é constituído de contrários, que tendem a predominar um sobre o outro, né? Então o fogo e a água, eu coloquei aqui um pouco.
Existe no universo um equilíbrio entre as forças que regem o mundo. O movimento está relacionado com a passagem dos contrários, né? O que vem antes e depois do finito tende a ser infinito. Então essa é um pouco a ideia dele. Uma das coisas que ele traz de novidade aqui é que ele explica, embora de uma maneira divina ainda, de uma maneira relacionada com os deuses, ele tenta explicar o que faz a gente se modificar, o que faz as coisas do mundo se transformarem, né? E é através do quê? Dessa justiça cósmica, né? Que vai fazer com que os contrários, que as coisas vão se tornando seus contrários. E aí vai vir um outro. Depois dele vai vir um outro, que é o Anaximenes de Mileto, que é discípulo do Anaximandro. Então um vai ensinando o outro, né? A filosofia ela tem um pouco essa ideia de o mestre e o discípulo. O mestre e o discípulo, ela vai levar isso durante bastante tempo, essa, né? É um pouco a relação entre mestre e discípulo. E ele tem um livro, só para variar, que chama Sobre a Natureza, né? Sobre a Physis. Só que ele vai ver uma coisa diferente. A arqué para ele não é a água e não é o aperon. A arqué para ele é aquilo que está em todo lugar, que a gente não está vendo, mas está em todo lugar. Que é o quê? O ar. Olha que interessante. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, ó, na escola jônica. Porque esses membros da escola jônica, eles vão associar a arqué das coisas com os elementos da natureza. Com a água, com o ar, com o fogo, com a terra. Né? Vai ter filósofos que vão associar com a terra. Eu não trouxe nenhum que fala da terra. Mas vai ter alguns que vão se associar com a terra. E aí? Ah, vou querer. Pera um pouquinho, tá quase acabando aqui. Então é isso, pessoal. A escola jônica, ela traz essa ideia dos elementos da natureza, né? Isso é uma coisa importante, assim. Eles que vão ser os princípios das coisas. Os elementos, os 4 elementos, né? Então, ó, o Anaximandro, o Anaximenes, ele vai ver o ar, né? E aí é que ele vai falar, ó, exatamente como em nossa alma, que é ar e que se sustenta e se governa, assim também o sopro e o ar abarcam o cosmos inteiro. Ou seja, o ar, aquilo que a gente chama de ar, né, para ele é um ar infinito. Tem um pouco uma relação ainda com o apeiron do mestre dele, né? Mas para ele, o ar que está em todos os lugares, que ele faz todas as coisas, ele que é o processo, ele que é a arqué do mundo, ele que fundamenta a physis do mundo. E como? Né? Ele vai até explicar, ó, ele vai falar assim, ó, o ar, quando a gente condensa o ar, olha que viagem, galera, daí é uma viagem um pouco, né? Mas quando a gente condensa o ar, ele se transforma em água. Condensar é o quê? Né? Juntar, né? Fazer se aproximar mais, né? Ficar bem próximo. Então, se a gente pegasse um monte de ar e conseguisse comprimir eles, se tornaria água. Se a gente condensasse eles mais ainda, se tornaria terra. Agora, se a gente pegasse o ar e começasse a dilatar ele, tentar expandir ele, separar ele dele mesmo, ele viraria o fogo, por exemplo, né? E cada vez ele vai se transformando em outros elementos, assim. O comprimir o ar e o dilatar o ar, depende da densidade, como você faz isso, ele vai se transformando em outros elementos. Eu sei que é uma viagem, né, galera? Isso aí é um pouco doido pensar isso daí. Mas prestem atenção numa coisa importante. Aqui a gente está começando a usar a racionalidade. O ser humano ainda não é completamente racional, igual os iluministas. Depois vai vir os iluministas que para eles a razão é a coisa, é o reloginho. A razão para eles é um reloginho, uma maquininha certinha que funciona em todos os momentos da sua vida. E se você saber usar certo, você vai fazer uma ordem na sua vida. Você vai conseguir ser bem organizado, vamos dizer assim. Mas não, aqui os pré-socráticos, eles ainda estão experimentando o conhecimento. Isso que é uma coisa legal, é bonito você ver, né? Porque, assim, é a primeira vez que eles estão pensando essas coisas. É a primeira vez que está imaginando coisas assim, que não seja uma explicação religiosa, né? E aqui ele também responde ao movimento. Olha que interessante. Diferente do mestre dele, que responde à ideia. Como que as coisas se transformam? Através da justiça cósmica. Ah, beleza. Mas agora ele não. Ele vai falar as coisas se transformam através da dilatação e da condensação do ar. Percebe que já tem um que mais... Olha que parece uma frase besta, mas tem já um que mais de científico. A desculpa já não é um deus ou alguma força cósmica. Embora, se a gente for ver, por trás disso tem essas coisas, né? Mas o ar que se condensa se dilata. Beleza?
Então, ó, nossa, até que é bastante coisa, né? Nem deu tempo, achei que ia dar tempo. Mas, ó, só pra falar do Heráclito. Ah, o Heráclito eu falo depois, o que vocês acham? Pode ser? Eu acho legal, porque até hoje nunca entendi Heráclito. Se eu falar agora, eu vou querer falar rapidinho, em 5 minutos, acho que vai. Melhor eu falar depois. Tudo bem? Tudo bem, né? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aí. Pera aí um pouquinho. Vai descer esse desenho, mas fica vendo, ó. Fica vendo, ó. Deixa só. Ó. Assim, ó. Oi, galera. Oi, pessoal. Fala, não, oi, você não gente. quer? Faz tchau. Faz tchau pra eles. Fala, ó, bons estudos aí, viu, gente? Ele não quer, gente. Ah, não. Daqui a pouco você vai embora, né? Já vou embora já. Pera aí, querido. Vou lá dar tchau pra vocês. Olha lá, faz tchau lá. Tchau. Faz tchau. Hã? Pera aí que eu vou lá já, hein? Tá bom. E aí, gente, só pra mostrar. Veio visitar aqui, né? Mó bonitinho ele, é mó da hora, o Enzo. Isso aí, galera. Ah, então, vamos. Eu não sei se o professor já tá aqui já. Oi, Thierry. Aê, oi, tudo bem? Tudo, e aí? Tudo bem também, ó. Beleza, então já encerrei aqui já, né? Galera, deixa a galera descansar uns 5 minutinhos. Uns 4 minutos falei demais. Mas beleza, gente. Ó, vou só encerrar a gravação aqui. Será que eu consigo? Nossa, esqueci onde que eu vou para encerrar aqui. Ô, Thierry, eu consigo. Se quiser, eu encerro aqui. Você encerra, por favor? Ô, gente, então tá, galera.